Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de resolução de questão do último exame. Nós vamos resolver hoje a questão 04, que fala sobre ativos biológicos. Aliás, esse tema tem caído nos dois últimos exames consecutivamente. Então, tem que tomar muito cuidado com essa NBCTG, tem que ler a NBCTG, para entender bem e resolver essas questões. Tá certo? Que aí você vai realmente conseguir entender. Depois que você assistir essa aula, se você tiver alguma dúvida, ou durante o período que você está assistindo, se você tiver dúvida, você escreve aqui nos comentários para eu te ajudar, tá certo? E não esquece de se inscrever no canal, se você não se inscreveu ainda, para receber sempre o aviso de quando eu tenho aqui uma nova videoaula. Legal? Então, bora comigo, vamos estudar. Questão 4. No que se refere à NBCTG 29, revisão 2, ativo biológico e produto agrícola, item 43. Então, na NBCTG sobre ativo biológico e produto agrícola, lá no item 43 está escrito: a entidade é encorajada a fornecer uma descrição da quantidade de cada grupo de ativos biológicos, distinguindo entre consumíveis e de produção, ou entre maduros e imaturos, conforme apropriado. Com base nessa informação e considerando a NBCTG 29, revisão 2, que fala sobre ativo biológico e produto agrícola, são exemplos de ativos biológicos consumíveis, exceto, então aqui embaixo eles relacionaram ativos biológicos consumíveis, mas tem um deles que não é. Quer saber qual desses que não é ativo biológico consumível? Vamos dar uma olhadinha na NBCTG. Vamos ver o que diz a NBCTG então. Lá no item 44, no enunciado estava o item 43, dizendo, que precisa lá definir o que é ativo biológico consumível ou de produção. Então lá no item 44, que é o seguinte, já explica o que são os ativos biológicos consumíveis. Então está escrito aqui, ativos biológicos consumíveis são aqueles passíveis de serem colhidos como produto agrícola ou vendidos como ativos biológicos. Exemplos de ativos biológicos consumíveis são os rebanhos de animais mantidos para a produção de carne, rebanhos mantidos para a venda, produção de peixe, plantações de milho e de trigo, produto de planta portadora e árvores para a produção de madeira. Aqui são exemplos, não quer dizer que é só plantação de milho ou só de trigo. Não, são N plantações, desde que não seja a planta portadora em si, mas o fruto dela, ok? Ativos biológicos para a produção são os demais tipos, como por exemplo, rebanhos de animais para a produção de leite, porque o principal aqui é o leite, no caso, árvores frutíferas, porque ela produz o fruto e o fruto é o ativo biológico consumível que será vendido, das quais é colhido o fruto. Ativos biológicos de produção não são produtos agrícolas, são sim mantidos para produzir produtos agrícolas. Então, os ativos biológicos de produção são aqueles que produzem o produto agrícola. E o ativo biológico de consumo é o produto agrícola em si. Claro que se eu estiver falando de animais, aí tem que fazer a adaptação aí do conceito, ok? Ativos biológicos podem ser classificados como maduros ou imaturos. Os maduros são aqueles que alcançaram a condição para serem colhidos, ativos biológicos consumíveis, ou estão aptos para sustentarem colheitas regulares, ativos biológicos de produção. Beleza. Então vamos às alternativas. Plantações de milho e trigo, já é o próprio exemplo da NBCTG, são ativos biológicos consumíveis. Plantou milho, colheu milho, já vende o milho. Ou cozinha ele lá e faz o milho verde cozinhadinho, cozido, que é topzera. Árvores para a produção de madeira. A intenção aqui é vender a madeira. Então já são
ativos biológicos consumíveis, né? São passíveis de serem consumidos e vai ser utilizada a madeira dessa árvore, né? Beleza. Rebanhos de animais mantidos para a produção de carne são ativos biológicos consumíveis, pois são passivos de serem vendidos como ativos biológicos. Também figuram no exemplo do item 44, então já está lá como exemplo. E plantas portadoras mantidas para produzirem frutos por mais de um período. Então veja, as plantas portadoras produzem frutos. Os frutos são os produtos agrícolas consumíveis. A planta portadora não é. Funciona como a máquina, né, que vai produzir algo. Então não são ativos biológicos consumíveis. Ao contrário, são mantidos para produzir os frutos. Beleza? Então a resposta correta nesse caso aqui é a letra D. Plantas portadoras mantidas para produzirem frutos por mais de um período. Legal? Se tiver alguma dúvida, você manda para mim um e-mail ou, melhor ainda, coloca aqui nos comentários. Sempre é bom colocar as dúvidas nos comentários, porque aí outros alunos têm acesso, né? Assim como você tem acesso a dúvidas de outros alunos, e isso pode te ajudar também. Legal? Então vamos fazer aí um intercâmbio aí de conhecimento. Tá bom? É isso, um forte abraço.